Caminhamos na estrada de Jesus, caminhamos na estrada de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É assim que a gente canta e muitas vezes nas nossas orações eucarísticas, aquela número 5. Não sei se você sabe que a oração eucarística número 5 é uma oração eucarística exclusivamente brasileira. Ela foi composta para o Congresso Eucarístico de Natal. Nós estamos já para celebrar um outro Congresso Eucarístico pela segunda vez, um segundo Congresso Eucarístico que vai acontecer em Recife desta vez. Mas como herança daquele Congresso Eucarístico lá de Manaus, nós temos essa oração eucarística número 5, que a gente canta esse refrão ao longo dela, não é? Caminhamos na estrada de Jesus. Jesus foi alguém que pôs o pé na estrada, que não ficou parado. No Evangelho, o que a gente mais ouve falar é de Jesus caminhando. É certo que o caminhar de Jesus e o estar na estrada com Jesus no Evangelho não é só uma questão de geografia, é muito mais uma questão de teologia, de reflexão da fé, de entender o caminho. E é bonito que a gente está como igreja, não é, celebrando também um processo chamado processo sinodal. Processo de sínodo, que é fazer um caminho juntos, pegar a estrada todo mundo junto. O povo de Israel conhecia muito bem esse fato de pegar a estrada, de caminhar juntos, pelo menos ia como família para Jerusalém, nas grandes festas, sobretudo ali a festa da Páscoa. E na festa da Páscoa eles iam em grandes caravanas, cantando os salmos, rezando, louvando e bendizendo a Deus. E caravana em grego, do grego do Evangelho, se diz synodia, andar juntos, fazer caravana. Então Jesus participou de muitas dessas caravanas, das chamadas peregrinações até a cidade de Jerusalém. Pois bem, hoje no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, nós estaremos junto com Jesus subindo nessa sua peregrinação, nessa sua romaria para Jerusalém. E agora eles estão passando em uma cidade, a cidade de Jericó. Você sabe, né, que dos dados dos seus estudos de geografia e de história, que Jericó é a cidade mais antiga do mundo. É a cidade mais antiga do mundo, a cidade de Jericó. E de acordo com a tradição, essa cidade ela foi tomada por Josué. Josué é o mesmo nome de Jesus. Yeshua é o mesmo nome, Josué e Jesus. Então, a cidade de Jericó, de alguma forma, digamos assim, é a cidade de Jesus. Não é a cidade que Josué conquista. E tem esse é um dado de história. Um outro dado é um dado de geografia. A cidade de Jericó é a cidade mais baixa que existe na face da Terra. É uma cidade que está a mais ou menos 250 metros abaixo do nível do mar. É uma cidade que se coloca a 27 quilômetros de Jerusalém e eles estão fazendo essa subida, não é, para Jerusalém, vindo da região norte. Eles vão agora subindo para Jerusalém. O norte da Galileia, de Israel, aquela região de onde vem Jesus, quando eles vieram do exílio da Babilônia, o que aconteceu? Que muitos parentes do rei Davi, muita gente da família do rei Davi, eles foram viver nessa região da Galileia. A origem deles era a tribo de Judá. Por isso, quando é a época do recenseamento, quando Jesus nasce, e José teve que se registrar na casa da origem da sua família, ele teve que ir para Belém de Judá. Por isso, Jesus nasce lá, e não cá na Galileia, onde viviam José, Maria, ali naquela região de Nazaré. Porque com esse retorno do exílio, o que acontece é que os familiares do rei Davi ficaram lá em cima, numa região um pouco isolada, etc. Talvez por estratégia política, para que eles não ganhassem força ali pelo centro, né? Um costume dos antigos era sempre esse: divide et impera, não é, separar as pessoas para poder ter um governo sobre elas. Muito bem. Agora, Jesus vive nessa região, está indo para Jerusalém, está passando por esse lugar bem baixo que é a cidade de Jericó e vai
a 27 quilômetros de Jerusalém. Ora, as cidades antigas, elas eram cidades com muros, etc. E na entrada da cidade de Jericó, que era uma cidade onde tinha bancos, era uma cidade onde os grandes iam por ali também para passar momentos de descanso, esse tipo de coisa. E o rei Herodes, que era um dos grandes construtores do mundo antigo, sobretudo ali de Jerusalém, né, da Judéia, onde ele imperava, o rei Herodes, aquele que mandou perseguir as crianças de Belém, não é? Matar as crianças em Belém. Ele era um grande construtor, ele era chamado Herodes o Grande. Herodes significa uma ode, um canto ao herói. Era assim que eles se viam nessa família de verdadeiros heróis. E ele reconstruiu o templo de Jerusalém, ele construiu grandes fortalezas e tinha uma casa que ele tinha construído ali naquela região de Jericó, que era em homenagem à sua mãe, inclusive. Ora, esses discípulos estão agora subindo para Jerusalém e eles estão diante dos olhos dele, vendo toda essa beleza de Jericó, toda a imponência da cidade. Lembra que no domingo passado, 2 dos discípulos de Jesus, João e Tiago, fizeram um pedido a Jesus: eu quero sentar um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ou seja, queria um lugar de honra. Agora, quando eles estão subindo para Jerusalém, vão passando por Jericó, ali na porta da cidade tem muita gente pedindo esmolas. E o que é que acontece? Os peregrinos indo para Jerusalém dão esmolas às pessoas, não é, que estão ali passando necessidade. Era uma prática da religião judaica, essa de dar a esmola. Nem sempre assim, por tanta misericórdia, por tanta pena de quem está sofrendo, porque na cabeça de muita gente funcionava a chamada teologia da reciprocidade. Hoje em dia se fala muito de uma certa teologia da prosperidade, né? Que é quase a mesma parentela. A teologia da reciprocidade era dizer isso, né? Que cada um está recebendo aqui na terra de acordo com aquilo que se faz. Como diz o ditado, a que se planta, a que se colhe. Quando Jesus curou aquele cego de nascença, alguém perguntou logo para ele: quem é que foi culpado para ele estar vivendo aí nessa situação? Quem pecou, ele ou os pais? Jesus vai dizer: nem eles nem os pais, essa doença é para dar glória a Deus. Muito bem. De todas as formas, os mendigos ficam ali esperando a boa vontade desses peregrinos. E um desses peregrinos estava ali sentado, o nome dele é Bartimeu. Bar significa filho. Timeu vem de uma palavra timé em grego, que significa a honra, a glória. Ou seja, os discípulos de Jesus estão com uma espécie de cegueira. E esse Bartimeu é um retrato de quem é discípulo de Jesus. Aquela cegueira de querer honra nesse mundo, de querer glória nesse mundo. É a cegueira da vanglória. Como aqueles 2 discípulos da semana passada, esse Bartimeu é uma imagem de quem vive nesse mundo querendo fama, querendo glória, querendo vanglória, querendo um lugar social interessante à direita ou à esquerda. Essa é a doença de nós, discípulas e discípulos de Jesus. Buscamos a glória nesse mundo. Ora, o que é que acontece com esse Bartimeu que está ali gritando? Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Tem 2 coisas. Primeiro, revela a esperteza do cego. Existe uma estratégia em oratória que nós chamamos de captatio benevolentiae. Ou seja, você trata bem a pessoa, faz um elogio a ela para que o coração dela se abra, e aí você começa a dizer também aquilo que você quer. Já viu certas pessoas, quando quer pedir uma esmola para você, você diz: ô meu patrão, ô minha patroa, não é? Então dizer oi aiá, oi oiô, que é a mesma palavra para dizer senhor e senhora, né? Trata com uma certa reverência, não diz que ele é qualquer um. Quando a gente sai assim com essas roupas pelas ruas aqui em Roma, os mendigos lhe chamam de monsenhor, padre, e pedem uma esmola para a gente, ele se sente meio amarrado, como dizer assim: agora eu dou a esmola, o que é que eu faço? Então os cegos tinham lá suas espertezas para poderem também viverem e sobreviverem. Por outro lado, também é a revelação de um outro dado. Esse homem é um cego, ele ainda não conseguiu compreender tudo de Jesus e pensa que Jesus é um simples filho de Davi. O próprio Jesus, depois meditando com os fariseus, vai corrigir isso, que essa é uma visão errada, porque se Davi chama, diz Jesus no Salmo, o Messias de seu Senhor, como é que ele pode ser filho? Ou seja, Jesus sabe que a sua identidade ultrapassa essas visões do mundo de hoje. Tem gente que busca Jesus por esse messianismo falso, esse Deus que a gente quer que intervenha na vida da gente, que dê os favores que a gente está querendo, está precisando.
Muito bem. Agora o que aconteceu? Esse cego gritava para Jesus ter piedade dele. E as pessoas diziam para o cego, cala a boca, cala a boca. E o cego continuava gritando ainda mais forte. Jesus ouviu o grito do cego e disse para os discípulos, chamem-no aqui. Olha, aqui agora o que está acontecendo é que Jesus está dizendo para você e para mim que mesmo que as pessoas estejam um pouco cegas, confusas de acordo com a visão que eles têm de Deus e de Jesus, a igreja, os discípulos de Jesus devem ir chamar as pessoas, ou seja, devem fazer a pastoral vocacional. A pastoral vocacional não pode partir daquela visão de fé já toda perfeita, que as pessoas estão entendendo tudo, compreendendo tudo. Não, o início da fé e o início do caminho pode ser feito à base de equívocos, de visões um pouco deturpadas, mas a igreja precisa proporcionar um verdadeiro encontro das pessoas com Jesus para que elas entrem no caminho de Jesus e sigam a estrada correta. Quando foram lá e disseram para o cego, para que Jesus estava chamando, chegaram lá e disseram para o cego, coragem, ele te chama. Coragem. É isso que a igreja deve fazer, dar coragem às pessoas e revelar para elas que existe um chamado de Jesus para elas. Quando Bartimeu escutou isso, jogou o manto para o lado. Ou seja, aquilo que é o manto para o pobre, é quase como que seja a sua casa. Interessante que os padres, quando celebram a missa, eles usam uma espécie de manto para celebrar a missa, e o nome daquele manto é casula. Casula em latim significa casinha. Quase como se dizendo assim, não é que a roupa é a casa do pobre. A gente também usa a palavra, né? Usa o hábito não faz o monge. A gente diz, e hábito vem de habitare, ou seja, você mora quase que dentro das suas vestes, não é? Você é revestido, é como que é uma espécie de habitação, é o lugar onde você mora. Então o cego jogando aquele manto para o lado, é como dizendo assim, ele deixa a sua casa, a sua habitação, ele deixa a sua mentalidade, ele deixa tudo aquilo que ele escutou falar e vai para Jesus para ouvir o que é que Jesus tem para dizer para ele. E quando ele chega perto de Jesus, já diz assim, o que é que você quer? Jesus quer entrar em diálogo com a gente. O que é que a gente possa dizer? E ele diz, eu quero ver, eu quero enxergar. Esse é o grande pedido que a gente precisa fazer a Jesus, a capacidade de ver, a capacidade realmente de enxergar e enxergar da forma correta, enxergar as coisas como realmente são, enxergar as coisas como Deus deseja que a gente enxergue, como Deus deseja que a gente veja. Portanto, o cego Bartimeu vai, e depois que chega diante de Jesus e revela o que é que ele quer, Jesus diz para ele, vai, a tua fé te salvou. Jesus não disse, eu te curo da tua cegueira. Não diz assim, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, não, mas a tua fé te salvou. Aquela fé inicial, que não era tão perfeita, mas que depois agora entra em diálogo com Jesus. Jesus acolhe, Jesus transforma, Jesus dá oportunidade para a pessoa continuar caminhando. E diz o Evangelho que o cego seguiu Jesus pelo caminho. A palavra caminho, rhodos, em grego, era um termo também que era utilizado nos Atos dos Apóstolos. Nós vamos encontrar muitas vezes, é um termo para designar também a própria comunidade cristã, o caminho. Os cristãos são chamados pela primeira vez de cristãos em Antioquia, no capítulo 11 dos Atos dos Apóstolos nos diz isso, mas antes eles eram chamados aqueles que seguem o caminho. Portanto, nesse domingo, o que eu quero desejar para você e para mim é que nós nos coloquemos no caminho de Jesus. O que eu quero pedir para mim e para você é que a gente tenha paciência com quem está iniciando o caminho da fé, para dizer para eles que Jesus está chamando, que Jesus está convocando para que eles tenham coragem. E não queiramos das pessoas que elas já estejam já no início com aquela fé e com aquela maturidade que só pode vir depois. É isso que eu quero desejar para você e para mim nesse domingo. Paciência no acompanhamento de quem a gente está acompanhando nos círculos bíblicos, nas nossas pastorais, nos seminários, nas casas de formação. E, sobretudo, tendo paciência também para ver que as pessoas estão muito equivocadas na sua visão. Mas temos também a coragem de corrigir a visão equivocada das pessoas. Saber que é um processo. Jesus é verdade que nos liberta. E que possamos continuar cantando com a nossa igreja. Caminhamos na estrada de Jesus, caminhamos na estrada de Jesus,
Mas lembremos, né? Caminhar nessa estrada de Jesus muitas vezes pode acontecer, como aconteceu também com Paulo, tomar uma queda e entrar numa espécie de cegueira. Mas vai sempre aparecer alguém como Ananias que pode chegar para a gente e ser um instrumento de cura. Que Deus nos ajude a sairmos das nossas cegueiras, porque o pior cego, já diz o ditado, né? É aquele que não quer enxergar. Nós queremos enxergar. Jesus perguntou para o cego: o que é que você quer? É preciso ter também essa coragem de perguntar às pessoas o que é que elas querem, o que é que elas desejam. Gente querida, vou ficando por aqui, desejando sobretudo que Deus te abençoe, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Tudo bem, eu também vou botar o pé na estrada. Vocês estão vendo que a mochilinha já está ali atrás, não é? Então, hoje é um dia de muito movimento, por isso a live está saindo assim um pouquinho nesse horário que não é o de costume. Estamos na estrada, estamos em pastoral, estamos a caminho. Que você também tenha esse domingo assim cheio de bênção de Deus, cheio das graças do Senhor. E como meu horário já está chegando aqui ao fim, que o compromisso já está aqui à minha porta, quero fazer chegar um abraço para Lete Lobo, Padre Edson Nascimento, Bia Cláudia Freitas, quem é aqui, para Maria das Graças, para Mari Caldas, para Celino Novaes, para Anne Menezes, para o Padre José Nilton Barbosa Lapa, aí na cidade de Ilhéus, na paróquia de Nossa Senhora das Vitórias, lá no Nelson Costa, para Leninha Novaes, aqui na Suíça, um abraço grande, para Eduardo Silva, para Vilan Cruz, para o Padre Lourival Hélio, aí em São Paulo, sacerdote palotino. Pois é, Padre Lourival Hélio, eu estou aqui hoje, vou participar da profissão perpétua de 3 jovens peruanas, daquela região que você conhece muito bem, lá do Peru, que você esteve lá visitando essa comunidade. 3 delas hoje aqui vão fazer os votos perpétuos, e eu vim participar dessa celebração, já que tive uma delas como membro da capelania que assisto aqui, lá em Roma, porque agora estou na diocese de Caserta, muito perto aqui de Monte Cassino, não é, onde os brasileiros lutaram na Segunda Guerra Mundial, e onde está o mosteiro, né, do nosso querido São Bento. Muito bem, um abraço para os jovens da PJ, que estão indo para o Santuário de Irmã Dulce, na Diocese de Amargosa, fazer a sua peregrinação também. Que vocês se encontrem com Jesus. Pastoral de Juventude é justamente pastoral vocacional, é fazer com que o jovem, a jovem reconheça que tem um lugar no mundo e um chamado de Deus. Um abraço para Maria Eureni, chegando aqui, Eureni mesmo, Maria Eureni, chegando aqui agora na nossa transmissão. Fiquem com Deus, gente querida. Vou salvar aqui a live, vocês curtam, enviem para quem vocês acham que deve de lutinha. Quando eu chegar em Roma, eu salvo lá nos outros canais, no YouTube e também no nosso Facebook. Fiquem com Deus, domingo abençoado.